Eu quero que você abra a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 26. É aqui que está sendo o nosso texto básico desta semana da Paixão. Bendito seja o Senhor por cada irmão que já compartilhou o culto com outras pessoas. Deus abençoe você. Cada compartilhamento que você faz é uma oportunidade que você dá para alguém ou para várias pessoas ouvirem a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 56, e vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, a Semana da Paixão deste ano 2020 tem como tema: para que se cumprissem as Escrituras. E nós estamos baseados nesta passagem, onde diz que tudo que aconteceu com Jesus Cristo aconteceu não por acaso, mas para que se cumprisse o que foi dito por cada profeta. No Antigo Testamento nós encontramos várias profecias que se cumpriram ao pé da letra naquela noite de quinta e no dia de sexta e em outros momentos da vida de Jesus. Ontem à noite nós mostramos que a paixão de Cristo foi o cumprimento de 3 profecias do Antigo Testamento. Hoje eu tenho como objetivo apresentar mais 3 profecias no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo. 3 profecias do Antigo Testamento serão apresentadas hoje a respeito da morte de Jesus, da paixão de Cristo, e eu quero mostrar estas 3 profecias e apresentar também os 3 cumprimentos. Vale a pena você estar com a Bíblia Sagrada aí. Hoje eu vou anunciar os textos previamente, para que você possa abrir também a sua Bíblia. Eu quero apresentar hoje a primeira profecia sobre que Jesus seria abandonado pelos seus discípulos. Em segundo lugar, que Jesus seria acusado por falsas testemunhas. Em terceiro lugar, eu quero apresentar que o Antigo Testamento disse que Jesus ficaria mudo diante dos seus acusadores. Então você vai ver essas 3 profecias do Antigo Testamento. A primeira profecia, que ele seria abandonado pelos seus discípulos. A segunda profecia, que ele seria acusado por falsas testemunhas. A terceira profecia, que ele ficaria mudo diante dos seus acusadores. Então, eu quero convidar você para acompanhar comigo a primeira profecia e o seu cumprimento. Você está convidado a abrir a palavra de Deus no livro de Zacarias, é no fim do Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias. Nós vamos ler no capítulo 13,
versículo de número 7. Se você não encontrou, escute o que diz a palavra. Lá está escrito assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Amém e amém. Zacarias profetizou: fere o pastor, falando de Jesus, e as ovelhas ficarão dispersas. O profeta Zacarias foi um dos profetas mais notáveis do Antigo Testamento, e ele disse que Jesus, quando ele fosse para ser crucificado, na hora que Jesus fosse ferido, ele seria abandonado pelos seus seguidores. Meus queridos irmãos, essa profecia do profeta Zacarias, que Jesus seria abandonado pelos seus discípulos, que disse: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, esta profecia, queridos, se cumpriu ao pé da letra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 26. Se você puder procurar, você procure, porque no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 31, vai nos dizer o seguinte: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aleluia. E você se lembra do texto básico? Pastor Adeilton já leu e eu também, quando termina dizendo: então os discípulos todos, deixando, fugiram. A primeira profecia é que Jesus seria abandonado pelos seus discípulos, e se cumpriria claramente na vida de Jesus a profecia de Zacarias, que ele seria abandonado, seria desprezado, seria rejeitado, seria jogado no esquecimento por todos os seus seguidores. Então Jesus Cristo sabia disso, porque quando os sacerdotes chegaram perto de Jesus, na hora que Jesus viu que ia sendo traído, ia ser traído, ele disse: isso tem que acontecer, porque está escrito. Ele se referia à profecia de Zacarias. Jesus era conhecedor do livro de Zacarias, e Jesus se referia àquela profecia do capítulo 13, versículo 7, da qual já me referi, ou a qual já me referi, quando Zacarias disse que o pastor seria abandonado, seria ferido, e as ovelhas o abandonariam. Eu fico a imaginar nessa hora, meus queridos, o abandono que Cristo teve e como isso deve ter impactado o seu coração. Ele passou a vida inteira dedicada aos seus, precisamente os últimos 3 anos e meio, levantando aqueles discípulos, aqueles 12 principalmente. Mas agora, na hora que ele é ferido, ele é abandonado. Queridos, se tem uma hora que você precisa de alguém, de um amigo, é quando você está ferido. Mas foi nesta hora que Jesus foi abandonado. Muitas pessoas, e aqui eu aplico na nossa vida, muitas pessoas estão conosco até o momento em que não somos feridos, mas na hora que somos feridos, eles nos abandonam. Eu lembro daquele soldado que foi abandonado lá no livro de 1 Samuel,
E Davi chega e olha para ele e diz: cadê o teu comandante? Ele diz: meu comandante foi embora, me deixou aqui, porque eu fui ferido. Jesus, enquanto não estava ferido, enquanto ele podia fazer alguma coisa, podia, entre aspas, pelos seus, ele estava rodeado de amigos. Enquanto ele estava inteiro, intacto, enquanto ele multiplicava pão e vinho, enquanto ele estava curando os enfermos, ele estava rodeado de amigos. Mas na hora em que ele foi ferido, ele foi abandonado. Queridos, eu estou falando nesta hora para pessoas que têm sido abandonadas na hora que mais precisam. É sério quando alguém olha para você e vê que você ainda tem, entre aspas, futuro ou alguma coisa para dar. É fácil conquistar amigos quando estamos inteiros, quando temos o que dar. Difícil é termos amigos na hora que somos feridos. A palavra de Deus diz: ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, as ovelhas o abandonarão. Mateus diz que todos fugiram, abandonando Jesus na hora que ele foi ferido. Mas não era exatamente nessa hora que Jesus mais precisava. Aí nós descobrimos que os discípulos não estavam com Jesus para ajudar Jesus, eles estavam com Jesus para receberem alguma coisa dele. E aí nós queremos até repetir isso: os discípulos não estavam com Jesus exatamente pelo que podiam dar a Jesus, eles estavam com Jesus pelo que podiam receber dele, porque na hora que Jesus foi ferido, Jesus foi abandonado. E aí nós queremos aqui fazer uma indagação que foi feita por Malaquias. Aquela indagação de Malaquias, lá no capítulo 1, verso 6, ainda é atual. Malaquias uma hora fez a pergunta: em que desprezamos o teu nome, ó Senhor? Seria essa pergunta para nós hoje também: em que temos desprezado o Senhor? Malaquias 1, versículo 6: em que desprezamos o teu nome? Será se nós também não temos desprezado o nome do Senhor Jesus? Sim. Será se não é na hora que nós percebemos ou achamos que ele não está fazendo nada, que nós o abandonamos? Foi nessa hora que ele foi abandonado. Foi na hora que os discípulos olharam para ele e disseram assim: ele não tem mais condição de fazer nada não, ele não tem mais condição de operar nada não, vamos deixá-lo. Será se muitas vezes você e eu não temos abandonado Jesus na hora que vemos e notamos que aparentemente ele não tem agido? Às vezes nós olhamos para uma dificuldade que estamos passando e olhamos ao redor e vemos que Jesus aparentemente não está mais agindo. Será se não é nessa hora que nós o abandonamos? Ah, meu irmão, aconteceu com os discípulos assim. Enquanto Jesus operava milagre, estava com eles. Enquanto Jesus estava sadio, todos ficavam ao redor. Aí nós descobrimos que era por puro interesse humano. Mas na hora que Jesus estava ferido, ele procurou ao seu redor e ele não viu ninguém. Oh, meu irmão e minha irmã, Jesus havia feito um discurso e afirmado uma coisa, meu irmão, que eu nunca imaginaria, se fosse Jesus, que aquilo não iria acontecer. Jesus uma vez fez um discurso lá em João capítulo 10, escutem bem, no verso 27, lá Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Prestem atenção, essa era a esperança de Jesus, que suas ovelhas sempre fizessem assim. Eu vou repetir o que Jesus disse lá:
as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse era o pensamento de Deus, esse era o pensamento de Jesus, essa era a esperança de Jesus, humanamente falando, que as suas ovelhas sempre lhe seguissem. Essa é a esperança de Jesus hoje, que nós sempre o sigamos em toda e qualquer circunstância. Mas neste ponto, Jesus, vamos dizer assim, com os seus discípulos foi decepcionado. Jesus se decepcionou, vamos dizer dessa forma para você entender. Imagina Jesus agora, na hora em que é ferido, na hora que ele está sangrando, na hora que ele está sendo humilhado, na hora que ele está sendo ferido no corpo e na alma, ele procurar os seus discípulos e não encontrar nenhum. Imagina aquela mensagem que ele pregou dia antes, quando havia afirmado diante de todo mundo: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Não tinha mais nenhuma para ouvir a voz dele. Eu conheço minhas ovelhas, mas aparentemente ele não conhecia nenhuma. Aparentemente, entre aspas, elas ouvem minha voz, ninguém estava ali para ouvi-lo mais. Elas me seguem para onde eu for. Meus irmãos, esta palavra nesta hora não foi um fato na vida dos discípulos. E você pergunta, por quê? Se Jesus havia dito que as ovelhas o seguiriam, como é que agora ele é abandonado exatamente pelas suas ovelhas? É porque Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Eu posso abandonar Jesus na hora que eu quiser, eu posso sair do altar na hora que eu quiser, eu posso largar a minha fé se eu desejar. Os discípulos tinham livre arbítrio, as ovelhas podiam abandoná-lo se quisesse. Nem Pedro nesta hora fez o que uma vez ele fez. Jesus pregou um sermão, todos saíram, foram embora. Jesus levantou a voz e disse assim: e vocês também querem se retirar? Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Naquele dia Pedro ficou, mas nesta hora ele não resistiu. Pedro foi homem e crente e discípulo para ficar ao lado de Jesus. Quando todos o deixaram, ele falou por todos os discípulos, mas Jesus ainda estava intacto. Ele sabia que todos tinham deixado Jesus, mas o poder da cura ainda estava em funcionamento. O homem não estava ferido, o homem estava intacto. Ele foi capaz de dizer: a multidão te deixou, mas nós não te deixaremos, porque só tu tens as palavras da vida eterna. E agora, Pedro, será se Jesus não tem mais as palavras da vida eterna? Será se Jesus não é mais o mesmo? É simplesmente porque ele estava ferido, porque aparentemente ele não tinha mais o que dar. E é difícil alguém, eu repito, ficar com você, meu irmão, quando você não tem mais o que dar. Deixa eu terminar essa primeira parte desse sermão dizendo uma coisa a você, meu irmão: não abandone Jesus quando ele aparentemente não estiver agindo. Permaneça com ele, cumpra o que ele exigiu em sua palavra, siga-o como sua ovelha. E para terminar essa parte, concluir, passar para a segunda parte, eu te dou um conselho também. Em matéria humana, não despreze alguém quando aquela pessoa não tiver mais o que oferecer. Não despreze seu pai, sua mãe, que hoje não tem mais nada para lhe oferecer. É fácil, meu irmão, estar ao lado do pai e da mãe enquanto eles têm vigor, enquanto eles têm força para andar e nos carregar no colo. Todos nós nos lembramos de quando nossos pais nos cobriam com cobertor. De madrugada, parece que eles sabiam o cantinho da gente que estava fazendo frio.
É fácil ficar ao lado do pai e da mãe, quando eles ainda ganham dinheiro para sustentar nossa despesa. Difícil para muitos é ficar ao lado de alguém que depende da gente. E difícil é, se ficar ao lado, é ficar de boa vontade. Porque eu imagino uma pessoa idosa, sem mais força para andar, com os filhos ao redor cuidando com desprazer. É terrível. Será que não é melhor abandonar logo de uma vez? Deus julgue e você faça seu raciocínio próprio. Eu termino essa palavra agora pedindo: não abandone Jesus quando aparentemente Ele não estiver fazendo nada. Sabe por quê? Porque você não deve seguir Jesus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. A mesma coisa é com alguém de tua casa, é teu pai, é tua mãe. Faça de tudo, faça o que tiver ao seu alcance. E aqui eu não posso terminar esse ponto sem me recordar e sem pautar aquele senhor de 81, 82 anos, que todos os dias ia lá no asilo, na casa de recuperação, um tipo de um hospital onde sua esposa estava doente, tinha perdido a memória. E ele todos os dias ia tomar o café da manhã lá. Todos os dias ele ia tomar o café da manhã com a sua esposa, que precisava ficar internada. Um dia no caminho, ele sentiu uma dor e foi preciso ir para o hospital. E quando chegou lá, o médico o examinou e disse: olha, eu vou ter que lhe internar. Ele disse: mas eu não posso ficar internado. Eu não posso, eu preciso ir, sair. Mas por que o senhor tem que sair? É porque eu preciso ir tomar o café com a minha esposa, que tem Alzheimer e está internada faz tempo. O médico disse: mas você vai? Ela tem Alzheimer? Há quanto tempo? É um estado já avançado. Aí o médico, conhecedor da causa, disse para ele: mas o senhor vai, podendo ficar aqui internado, recuperando sua saúde, vai tomar o café da manhã com uma pessoa que nem lhe conhece mais? Aquele homem olhou para o médico e disse assim: é verdade, ela não me conhece, mas eu a conheço. Aleluia. Não despreze, meu irmão, não despreze. Igreja de Jesus, eu estou demorando muito tempo aqui, mas deixa eu dizer, tem 3 pastores nessa igreja ainda razoavelmente novos. Nenhum é idoso ainda, mas com a graça de Deus ficaremos. Quando tivermos velhinhos, não nos abandonem. Não deixe pastor novo, que vai chegar daqui a vários anos, quererem jogar a gente de lado. Nunca aceite isso. Hoje faz muito tempo, aliás, falta muito tempo para isso, mas que fique isso hoje na sua memória, na memória dos novos. Vamos partir para a segunda profecia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 35, versículo de número 11. Salmo de número 35, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Vamos para a segunda profecia, que diz que ele seria acusado por falsas testemunhas. Lá está escrito: levantaram-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que não sei. O profeta salmista está dizendo que quando Jesus fosse para ser julgado, testemunhas falsas se levantariam e o acusariam de coisas que ele não sabia, ou seja, coisas que ele não conhecia, ou seja, coisas que não faziam parte da sua rotina ou da sua vida em nenhum aspecto. Parece que o salmista, há centenas e centenas de anos antes, ele estava vendo Jesus indo ser julgado pelas leis dos homens, e ele sendo acusado por falsas testemunhas. Irmão,
ser acusado por testemunhas verdadeiras já é terrível. Imagina você ser acusado por testemunhas falsas. Foi assim com Jesus. Ninguém tinha nada de fato e de verdade para acusar Jesus, porque Jesus nunca fez nada e nunca disse nada de errado. A palavra de Deus diz que ele nunca foi um pecador, nunca cometeu pecado, nunca cometeu uma infração das leis de Deus. Ele era um cidadão, ele era um homem infalível. A infalibilidade faz parte e sempre fez da vida de Jesus. Ninguém nunca foi infalível, nem mesmo a mãe, nem o pai, nem os discípulos de Jesus. A infalibilidade humana só existe na mente religiosa deturpada do ser humano. Nunca haverá. Jesus sempre foi infalível. A Bíblia fala da impecabilidade de Cristo. Paulo, uma vez, ele escreveu que Jesus Cristo nunca pecou. Em outras palavras, em outros textos, ele afirma que ninguém nunca encontrou nada para acusá-lo. Uma vez, alguém chegou para Jesus e, conversando com ele, ele disse: quem é que me acusa de pecado? Ninguém pode me acusar de pecado. Por quê? Porque ele não tinha. E quem não tem, não pode ser acusado. Então, para acusar Jesus, tinha que procurar testemunhas que fossem falsas. E então o salmista profetiza isso: olha, ele será acusado por falsas testemunhas. E ao pé da letra do que o salmista escreveu, levantaram-se falsas ou iníquas testemunhas, e me arguem de coisas que não sei, de coisas que não fiz, de coisas que não conheço. Agora nós vamos ver isso cumprindo-se aí onde você leu no início, no mesmo capítulo 26 de São Mateus. Lá a partir do 59 está escrito: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem se apresentado muitas falsas testemunhas. Mas afinal compareceram duas, afirmando assim: ele disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E aqui eu quero pautar algumas coisas. O Evangelho de São Mateus descreve exatamente o momento em que essas falsas testemunhas chegaram. Para que Jesus pudesse ser condenado pelo código de lei ou pelo código penal da época, Jesus teria que ser julgado diante de testemunhas verdadeiras. Mas é do nosso conhecimento que o julgamento de Jesus foi o mais injusto da história, em vários sentidos. Jesus foi julgado de madrugada, gente, e no Código Penal de Israel não podia julgar ninguém de madrugada. E aí vem outra infração: não podia condenar ninguém senão pela boca de 2 ou 3 testemunhas verdadeiras. Mas o texto sagrado diz: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condená-lo. Por que eles procuravam testemunhos falsos ou falsas testemunhas? É porque verdadeiras testemunhas não iriam encontrar. Mas Mateus faz questão de dizer, porque tinha que ficar registrado, para que se cumprissem as Escrituras. Louvado seja Deus. Apresentaram, diz a Bíblia, que não acharam. Eles procuraram testemunha e não acharam. Muitas pessoas rejeitaram e testemunhar falsamente contra Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz claramente que se apresentaram muitas. Alguns não quiseram,
mas muitas outras foram inventar mentira de Jesus. Imagino quantas mentiras não inventaram. Mas as mentiras eram tão fajutas que nem eles aceitaram. Pode ler o texto. O texto nos dá respaldo para entendermos glória, 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 glória a Deus. Preste atenção que nem eles mesmos aceitaram essas testemunhas, porque eram muito descaradas, irmão. Eram muito descaradas. Ora, os principais sacerdotes, eu vou me referir ao texto de novo, e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas falsas testemunhas. Não eram falsas testemunhas que eles queriam. Como que o texto diz que eles não encontraram? Eles nem encontraram verdadeiras testemunhas, nem encontraram testemunhos falsos que parecessem verdadeiros. Está entendendo? Está entendendo o mistério? Nem encontraram testemunhas verdadeiras que o acusassem de erro, nem falsas testemunhas que falassem com um tom de verdade. Porque não tem gente que testemunha falsamente, mas você quase se engana. Mas eles chegaram, inventaram tantas coisas que nem os acusadores, nem os sacerdotes acataram. Não, isso aí está muito superficial, isso está muito superficial. Mas vamos procura se não tem alguém. Aí se apresentaram duas testemunhas afirmando uma coisa que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Eles disseram: ele disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Preste atenção, o diabo é surdo. Inventaram cada mentira, cada coisa. E os próprios sacerdotes disseram: não, está muito superficial, isso não existe. Nós temos que encontrar uma coisa sólida, alguma coisa que ele disse. E alguém se lembra? Alguém disse: eu lembro. Ele estava pregando uma vez e ele disse que destruiria o templo e levantaria o templo em 3 dias. Essas falsas testemunhas, irmãos, elas pegaram uma palavra que Jesus disse e distorceram essa palavra, porque um dia Jesus disse isso mesmo, mas ele disse em outro sentido. João diz que Jesus disse: destruirão esse santuário e eu reedificarei em 3 dias. Mas João diz lá no rodapé: mas ele disse isso se referindo ao seu corpo. Jesus queria dizer o seguinte: vão me matar, mas com 3 dias eu me levanto. Vão me destruir o corpo, mas com 3 dias eu me levanto. Vão derrubar meu corpo, mas com 3 dias eu saio de lá. E essas testemunhas chegaram para acusarem Jesus de estar querendo destruir um templo que levou dezenas e dezenas de anos para ser erguido, que era o santuário que o povo congregava. Jesus não se referia ao santuário de pedra, Jesus se referia ao seu próprio corpo. Mas eles lançaram a interpretação que quiseram naquilo que Jesus disse. E aqui eu faço uma pergunta a você que me assiste, que acompanha essa mensagem. A pergunta é: até que ponto, irmãos, nós fazemos uso apenas da verdade para alcançarmos os nossos objetivos? A Bíblia diz que eles lançaram mãos de falsas testemunhas a fim de alcançarem um objetivo, que era o objetivo de matarem Jesus, de condenarem Jesus à morte. Eles queriam fazer isso, mesmo que para isso fosse preciso acusar Jesus de algo que ele nunca tinha feito. Essa é a grande pergunta: até que ponto nós nos valemos da verdade, somente da verdade, para alcançarmos os nossos objetivos, meus irmãos? Irmãos, uma das coisas mais horríveis na vida de um homem é mentir, é inventar mentiras para alcançar o seu objetivo. Uma das coisas mais tristes de um homem é ser falso, é inventar coisas que nunca se ouviu nem se passou,
para alcançar os seus próprios objetivos. Quantos têm crescido por algum tempo, que uma hora cai, através da falsidade, através da inventação. Os fins justificam os meios. Como? O homem não pode fazer isso. Eles disseram: nem que sejam testemunhas falsas, nem que sejam testemunhas falsas. Nós queremos aqui, contanto que apareça alguém que diga alguma coisa que ele fez, para a gente pegá-lo em sua palavra. Como não acharam, apareceram duas, lançando a interpretação que quiseram naquilo que Cristo disse. E aqui eu tenho uma outra pergunta: até que ponto eu e você interpretamos a palavra de Deus do ponto de vista de Deus? Há muitos hoje colocando suas próprias interpretações naquilo que Jesus afirmou. Tomemos cuidado, porque isso pode entrar na mente do mais letrado pregador. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Pedro lá no fim do Evangelho de João, quando Jesus ressuscita. Jesus começou a pregar, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama, eu te amo. Você me ama, eu te amo. Você me ama, eu te amo. E uma hora Jesus estava andando com João, e Pedro disse: Senhor, o que será feito de João, se eu tanto o ama? Jesus disse: Pedro, olha, Pedro, fica na tua, Pedro. Em outras palavras, fica na tua. Se eu quiser que João viva para sempre. Isso porque Jesus havia dito a Pedro: olha, Pedro, enquanto você for novo, quando você for novo, você vai para onde quiser. Mas quando você ficar velho, aí vão te levar para onde você não quer ir. Senhor, isso será comigo? Será. Enquanto você é novo, você sobe e desce. Mas quando você for velho, vão te levar para qualquer lugar que quiserem. E Senhor, disse Pedro, e João? Ele vai ficar velho também? Como é? Jesus disse: isso não é com você. Se eu quiser que ele viva para sempre, que te importa? Essa foi uma das melhores respostas que eu já vi Jesus dar para Pedro, que ele merecia. Sempre Pedro mereceu. O que é que você se importa, Pedro? Se eu quiser que ele viva para sempre. Pedro sai dali e sai espalhando para o povo. Jesus disse que João não vai morrer não. Tudo vai morrer, vai ficar velho e morrer, mas João não. Daqui a pouco com bafafá. Vocês me assistem? Sabem o que é bafafá? Com aquela fofoca maior do mundo, de que Jesus tinha dito que João não iria morrer. Jesus chega para Pedro: mas Pedro, como é que você inventa uma coisa? Se eu disse que João não ia morrer. Não, eu não disse que João não morreria. Eu disse assim: se eu quisesse. Eu pergunto a você, essas testemunhas aqui apareceram dizendo: temos uma acusação para ele. Ele disse que destruiria o templo e o reedificaria em 3 vezes. Primeiro, Jesus não disse que destruiria. O texto vai dizer lá que Jesus disse: vocês vão destruir. Jesus não falou que destruiria o templo. Jesus disse: vocês destruirão o templo, eu levantarei ao 3º dia. Com 3 dias, eles interpretaram totalmente errado, ponto e vírgula, o que Jesus falou. E a pergunta, eu repito: será que nós estamos dispostos a falarmos somente o que Jesus manda? Que Deus nos ajude a não interpretarmos suas palavras ao nosso bel prazer, e nem para alimentar as nossas expectativas. Deus não precisa, também não aceita eu colocar palavras em sua boca. Eu tenho que falar somente o que ele disse. Eu tenho que examinar a Bíblia Sagrada para eu entender o que foi que ele quis dizer, e não o que eu quero que ele diga. Um pregador uma vez disse assim: eu amo a Bíblia porque eu abro a Bíblia em qualquer versículo e eu prego sobre qualquer assunto. Esse é um herege. Nós não podemos abrir a Bíblia em qualquer versículo e pregar sobre qualquer assunto. Nós temos que abrir naquele versículo e pregar naquele versículo, porque é assim que se interpreta as Escrituras. Jesus, ele foi acusado por falsas testemunhas. Você também muitas vezes é acusado por falsas testemunhas. Você muitas vezes é acusado por falsas testemunhas.
Mas o que é que Deus espera de nós quando formos acusados por falsas testemunhas? Deus espera de nós o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 2. Lá está escrito: rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, e não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Aleluia! Não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Isso é o que Deus espera de nós, que nós não adulteremos a sua palavra, que nós falemos o que ela diz. A primeira adulteração da palavra foi lá no Éden, porque Deus chegou e disse assim: olha, não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Não coma. Quando a serpente chegou, disse: por que você não pode comer dessa fruta? Coma. Eva disse assim: não, o Senhor disse que não comereis dessa fruta, e nem nela tocareis. Deus nunca falou isso. Deus nunca disse para não tocar. Eles acrescentaram, foi o primeiro acréscimo, pastor Adeilton, pastor Cabral, irmã Sara, foi o primeiro acréscimo à palavra, porque Deus disse não coma. Ele nunca disse que não tocasse, podia tocar, só não podia era comer. Eles, pela primeira vez, adulteraram a palavra, e olha no que deu. Tomemos cuidado, irmãos, para não adulterarmos a palavra. Aquelas duas testemunhas apareceram adulterando o que Jesus falou. Jesus falou que quando seu corpo fosse derrubado, ele ao terceiro dia levantaria o seu corpo, e não o santuário, o templo que Herodes havia reformado. E aqui eu termino esse ponto, irmãos, frisando novamente o que Paulo disse: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra. O astuto, ele adultera a palavra, e sempre que ele adultera, é para atingir os seus objetivos. Ele só adultera a palavra para atingir os seus objetivos. Com todo respeito a qualquer pessoa que me assiste, como que eu vou acreditar na salvação em outra pessoa? Só se eu adulterar a palavra. Como é que eu vou acreditar na intercessão de um santo? Só se eu adulterar a palavra. Como que eu vou ensinar sobre purgatório? Só se eu adulterar a palavra. Como que eu posso ensinar sobre reencarnação? Só se eu adulterar a palavra. Como é que eu posso acreditar na isenção, aliás, na inexistência da Santíssima Trindade? Só se eu adulterar a palavra. Como é que eu posso pregar que a minha igreja é a principal que Jesus fundou? Só tem um meio: se eu adulterar a palavra. Se eu não adulterar a palavra, nada disso eu faço. Que nós possamos olhar para essa palavra com temor dela e jamais adulterarmos a palavra. A segunda profecia apresentada hoje foi que ele seria acusado por falsas testemunhas, e ele realmente foi acusado por falsas testemunhas. Agora nós vamos para o terceiro e último ponto, a terceira parte dessa mensagem. E se você puder, abra a palavra de Deus em Isaías capítulo 53, que lá nós teremos a terceira parte da mensagem de hoje. A profecia de que Jesus ficaria mudo diante dos seus acusadores. Isaías vai escrever lá, Isaías 53 verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Aleluia. Isso, irmão, 740 anos aproximadamente antes de Jesus vir ao mundo, Isaías profetizou lá. Ele foi oprimido, ou seja, seria oprimido, né? E foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Irmãos, que profecia é essa? Dificilmente alguém é oprimido e humilhado para não pedir misericórdia. Isaías está profetizando: ele será diferente. Ele vai ser oprimido,
ele vai ser humilhado, mas ele vai fechar a boca e não vai dizer nada, ele não vai falar nada. Na hora da humilhação vão querer que ele fale, que ele diga, que ele se expresse, mas a resposta dele vai ser o silêncio. E isso, irmão, vai se cumprir claramente em Mateus 27, claramente vai se cumprir. Mateus registrou isso claramente nos versos 12, 13 e 14, eu vou mencioná-los. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu uma só palavra, vindo com isso se admirar grandemente o governador. Louvado seja Deus. Meu querido, era profecia. A semana da paixão deste ano, a semana inteira é para que se cumprissem as escrituras. Como foi mostrado que ele seria abandonado pelos seus discípulos, ele foi. Como foi mostrado que ele seria acusado por falsas testemunhas, ele foi. Como foi profetizado que ele ficaria mudo diante dos seus acusadores, ele ficou tão mudo, que a palavra de Deus diz que Pilatos olhou para ele e disse: rapaz, meu jovem Galileu, todo mundo chega para te acusar, te acusam de tudo aí, e você não diz nenhuma só palavra, não fala nada. Diz que ele ficou admirado. Por que o governador ficou admirado? Porque não era costume uma vítima ficar calada diante das acusações. Não é costume quando você, aqui está o juiz, aqui está o acusador, aqui está o réu fica calado até não receber a palavra. Mas na hora que disser assim, tem alguma coisa sobre sua defesa? Todo mundo tem. Eu não fiz, é mentira, não foi desse jeito, e eu sou do bom, e eu sou bonzinho. Mas Jesus, quando se levantava alguém que dizia, ele disse que destruiria o templo e levantaria-o em 3 dias, isso foi o que ele disse. Pilatos, e você quer que fala? Jesus, calado, aleluia. Pilatos esperava que Jesus dissesse, não falei isso não, é mentira desse povo, não falei, foi no outro sentido. Eu disse, mas foi no outro sentido. Mas a Bíblia Sagrada diz, eita, glória a Deus, que o governador ficou admirado com o silêncio de Jesus. Jesus ficou calado. E aqui eu tenho uma informação que era padrão na vida de Jesus. Jesus nunca foi o homem que vivia se auto-justificando. Não era do feitio de Jesus ficar se justificando, irmãos, dando sempre uma resposta para se justificar. As pessoas chegavam, acusavam, a vida dele foi assim. Alguma vez alguém chegava para ele, algumas vezes lhe acusava de muita coisa e ele ficava na dele. Poucas respostas ele dava. Jesus não tem o costume de se autodefender, de se auto-justificar. Agora, eu quero dizer para você que me acompanha agora, irmãos, tem algumas vezes que a gente precisa defender a gente mesmo, mas não é sempre não. Deixa eu dizer para você que me acompanha, não é toda hora que você tem que chegar para as pessoas e justificar-se a si mesmo não. Quem vive o tempo todo se justificando, muitas vezes sai até por mentiroso. O silêncio muitas vezes fala mais alto. Jesus não gostava de dar resposta, principalmente a quem lhe acusava. Jesus não era do feitio dele estar dando resposta para se auto-justificar diante de quem lhe acusava. Ele não perdia saliva. Lembra da cruz do Calvário? O que estava à direita dizia, tu és o filho de Deus, desce da cruz, você não é filho de Deus nada, não, salve-te a mesma, nós também. Silêncio. Do outro lado alguém disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A esse ele respondeu,
porque Jesus não dava valor a quem não respeitava a sua unção. Aleluia. Eu tenho aprendido isso nos últimos anos. Quem não respeita a minha unção, meu irmão, eu não me rasgo atrás não, pode ter certeza. Isso, eu sofri muito tempo com isso, porque às vezes eu percebi que a pessoa não respeitava a minha posição, minha visão, e eu ficava às vezes me rastejando atrás, como se eu não pudesse viver sem aquela pessoa, e eu às vezes me humilhava tanto. Mas eu aprendi isso com Jesus. Eu não preciso me rastejar, irmão, atrás de quem não respeita a minha unção, não. Eu não sou obrigado, não. Eu não sou obrigado a dar resposta. Você não é obrigado a dar resposta. Você não é obrigado a se justificar o tempo todo diante de quem não respeita a sua unção. Você respeite e justifique-se sempre que precisar, e dê resposta e dê atenção a quem está do seu lado. A quem está do seu lado, que muitas vezes até não comunga com certas coisas suas, mas não desrespeita você, não atira pedra em você, ora por você. Jesus não gastava saliva à toa. As testemunhas falsas se levantaram, atiraram pedra em Jesus, e Pilatos: diga alguma coisa. E a Bíblia diz que para se cumprir a Escritura Sagrada, ele não abriu a boca, e o governador ficou admirado. Irmão, causemos admiração em pessoas pelo nosso silêncio muitas vezes, e sigamos em frente o nosso trajeto, o nosso itinerário para a glória de Jesus, para a glória de Deus. E se você for correto diante de Deus, se você for correto diante do Senhor, se você servir a Deus, não importa se levantam falsas testemunhas contra você, porque eu me recordo muito bem do que Paulo falou na carta aos Romanos. Ele escreveu assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eita glória! Quem lhe justifica é Deus, meu irmão. Quem te justifica é o Deus de Israel, meu irmão. Aleluia! A Bíblia diz: quem intentará contra acusação contra os eleitos? Os eleitos somos nós. Jesus foi quem nos elegeu. Assim como acusaram Jesus, nos acusam também, queridos. Mas quem vai se levantar? Quem é esse? Quem é esse pequeno? Quem é esse pigmeu? Quem é esse nada que levanta-se com acusações contra os eleitos de Deus? Paulo disse: é Deus quem nos justifica. Agora eu vou me preparar para terminar a mensagem desta noite, nessa hora. Olhe para mim, você que está me acompanhando. A palavra de Deus diz: tudo isso porém aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Hoje eu te mostrei mais 3 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. O salmista disse que ele seria acusado por falsas testemunhas, e ele foi. Zacarias disse que ele seria abandonado pelos discípulos, e ele foi. Isaías disse que ele ficaria mudo diante dos seus acusadores, e ele ficou mudo, não apenas diante dos seus acusadores na hora do julgamento, mas ele manteve-se calado o tempo todo, como ovelha muda. Ele foi levado até ao matadouro. Ele só emitiu 7 frases, dentre elas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Outra delas foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Outra dela foi: tenho sede. E outra dela foi: está consumado. E outra dela foi: em tuas mãos entrego o meu espírito.
Essas frases ele disse, entre outras, com a intenção de glorificar o Pai, humilhar-se a si mesmo e abençoar o ser humano. Mas ele não deu sequer um grito pedindo misericórdia ao homem. O escritor aos Hebreus diz que ele chegou a chorar. Calabachandaragás. O escritor aos Hebreus diz que quando ele estava na cruz, ele chorou. Eu fico pensando quão grande foi o desgosto de Jesus na hora da cruz, onde ele estava chorando. Mas ele não se reclamou, ele não gritou. Na hora das chicotadas e das acusações, ele não se autodefendeu. E ele podia se defender se quisesse. Mas por que ele não se defendeu? Porque o melhor pregador do mundo não usou os grandes argumentos, porque ele tinha argumento, porque acima de tudo ele era Deus. Os argumentos que Jesus tinha, tanto práticos como da oratória, eram grandes para se defender. Mas por que ele não se defendeu, nem em palavras e nem em atos? Eu sei por quê. Porque a Bíblia Sagrada diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Queridos, por que Jesus não abriu a boca para se defender? E por que Jesus não gritou? A ciência diz que quando a gente sente uma dor, a gente dá um grito, porque o nosso grito diante de uma dor, o grito elimina 0, alguma coisa do tamanho da dor. Aí eu entendi por que Jesus não gritou, porque ele queria sentir a dor completa. Ele não abriu a boca. Você que está nos acompanhando agora, eu pergunto a você: você crê nessa palavra que eu preguei? Se você crê nessa palavra que eu preguei, que nós anunciamos nessa noite, eu apelo ao seu coração: não abandone Jesus como fizeram os discípulos. Não faça nada além da verdade. E nem sempre abra a boca para se defender.